Gracioso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui juntos nesse momento, nessa sala de estudo, para estudarmos a tua santa palavra. Te agradecemos pelo dia de hoje, pela nossa vida, pela saúde, por sempre nos conceder tudo que nós necessitamos para podermos aqui neste mundo vivermos já na tua presença, na certeza de que o Senhor conduz os nossos passos e nós podemos também desfrutar do teu amor, da tua graça em nosso viver. Nós também queremos, ó Deus, de uma forma especial, pedir em favor de todos os familiares de nossa irmã que faleceu, que o Senhor Deus esteja consolando os corações de todos, na certeza de um feliz reencontro no céu, na certeza de que pela fé aqui neste mundo, também podemos viver em teu amor, consolados em meio às dores, às dificuldades que nós aqui precisamos enfrentar. Que o Senhor conceda de uma forma especial o teu Santo Espírito, consolando os corações de todos os familiares da irmã Zulma. Tudo isso, ó querido Deus, pedimos e agradecemos em nome de Jesus, na certeza de que o Senhor está sempre conosco. E abençoe também especialmente o pastor Emerson, que irá nos conduzir nesse momento de estudo bíblico. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Vamos então ao nosso momento de estudo bíblico de hoje. Bom, eu vou fazer a projeção aqui e daí nós iniciamos. Todo mundo já está aí de posse da sua Bíblia. Quem não tiver, ainda dá tempo de correr lá, buscar a Bíblia rapidinho e deixar ela prontinha aí do lado. Muito bem. Só me digam um ok se vocês estão enxergando escrito aí o Espírito Santo, ok? Ok. Beleza, então. Muito obrigado. Hoje eu preparei esse estudo para nós falarmos um pouquinho a respeito do Espírito Santo. Não preparei nenhum texto bíblico em específico, mas o tema dessa noite é o Espírito Santo. A pergunta inicial, eu vou me basear esse estudo numa revista Boas Novas e mais alguns outros artigos que eu consultei para falar um pouco a respeito do Espírito Santo. Então, a primeira pergunta, por que Jesus não ficou na Terra? Você já fez essa pergunta? Não seria muito melhor, muito mais fácil, né, digamos assim, se Jesus tivesse permanecido conosco, como foi com os seus discípulos, especialmente para que a gente pudesse fazer as perguntas diretamente a ele, conviver com Jesus, conhecer Jesus pessoalmente, como ele é, se bem que nós vamos conhecê-lo um dia no céu, né? Mas a gente já fica, talvez, pensando assim, como seria se nós hoje pudéssemos conviver com Jesus pessoalmente, assim como os discípulos também conviveram com Jesus. Então, o próprio Evangelho, o próprio Jesus, vai dar a resposta no Evangelho. E convém-vos que eu vá, disse Jesus, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Nós temos aí uma imagem do dia da subida de Jesus para os céus, a sua ascensão, 40 dias depois da Páscoa, quando Jesus ele volta para junto do Pai. Mas antes disso, Jesus consolando os seus discípulos, falando a respeito, preparando os seus discípulos a respeito da sua partida, ele os consola e diz exatamente essas palavras. Convém que eu vá para que eu possa enviá-los o Consolador. Eu até coloquei essa palavra Consolador em negrito e sublinhei ela para a gente se antenar. Quem é o Consolador mencionado por Jesus em João 16, versículo 7? É o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é chamado também de Consolador. Tem até um hino no Inário que fala, né? Vem Consolador Divino. Então, o Espírito Santo, uma das suas tarefas, dos seus papéis, é ser o nosso Consolador. E aí, então, 3 perguntas para a gente pensar um pouco. Quem é o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo? E onde o Espírito Santo atua? Se você tiver com mais alguém aí perto de você, bem rapidamente, mas sem perder muito foco e sem delongar muito,
discuta com essa pessoa que está aí perto de você essas 3 respostas. A primeira delas, responda bem rápido um para o outro. Quem é o Espírito Santo? A segunda pergunta, quem é que tem o Espírito Santo? E a terceira pergunta, onde, ou então talvez através do que o Espírito Santo atua? Bom, respondendo de uma forma bem objetiva e bem simples, quem é o Espírito Santo? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são 3 deuses, nós aprendemos, mas é um Deus em 3 pessoas. O Espírito Santo, então, é a terceira pessoa. Nós o chamamos, quando aprendemos o 3º artigo do Credo, de santificador, porque justamente ele é aquele que nos concede a fé e nos assegura do perdão dos pecados. Quem é que tem o Espírito Santo? Essa é uma pergunta que talvez, dependendo quem responde, vai gerar mais controvérsias, né? Porque para algumas pessoas e algumas religiões, inclusive, ensinam isso, que só tem o Espírito Santo aquele que manifesta um sinal extraordinário, como, por exemplo, falar em línguas estranhas. Então, alguns vão entender que isso é o batismo do Espírito Santo. Na realidade, é uma interpretação equivocada, um entendimento equivocado da Escritura. Porque o Espírito Santo tem toda a pessoa que confessa Jesus como Salvador. Porque esse é o papel do Espírito Santo, né? Ele é que nos convence, que nos cria a fé e que nos convence também de crer em Cristo como Salvador. E a terceira pergunta, aonde o Espírito Santo atua, ou através do quê, por meio do quê? O Espírito Santo atua basicamente nos meios da graça. Palavra e batismo. Na Santa Ceia também. Mas na Santa Ceia de um jeito talvez um pouco diferente. Enquanto na palavra e no batismo são meios da graça que cria a fé, a Santa Ceia, o Espírito Santo atua fortalecendo a nossa fé. Mas em todo caso, então, os meios da graça são palavra, batismo e Santa Ceia. Sendo que batismo e Santa Ceia nós entendemos como sendo os 2 sacramentos. Sacramentos são atos sagrados ordenados por Deus, que usam palavra ligada com algum elemento externo e tem uma função primordial que é criar a fé e assegurar o perdão dos pecados. Então, nesse sentido, o batismo e a Santa Ceia são os 2 sacramentos que nós, da Igreja Luterana, entendemos que a Bíblia ensina. E agora atenção para essa frase que eu coloquei aqui. Uma das principais mentiras do diabo a respeito do Espírito Santo é a falsa afirmação de que o Espírito fala conosco fora da palavra de Deus, que é a Bíblia. Tem muita gente que pensa, ensina, prega e crê que o Espírito Santo fala de modo intuitivo, através do pensamento, através da emoção, através dos sentimentos. E, na realidade, o que essa frase, então, está nos esclarecendo é que isso tudo é uma grande mentira do diabo. O Espírito Santo, ele fala conosco num único lugar, que é a palavra de Deus. Bom, eu não estou dizendo que a palavra de Deus tem uma única maneira de ser proclamada. A palavra de Deus é o anúncio da Escritura. Se ele é lido, se ele é assistido, se ele é ouvido através de uma música que proclama e prega a Cristo, aí são métodos diferentes, né? Mas em todo caso, na palavra é o meio onde o Espírito Santo ele age. Com certeza, o que Deus nos comunica afeta os nossos sentimentos e emoções. Quando você lê, por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, você sente uma alegria. Ao mesmo tempo que sente a tristeza, o pesar pelo pecado, você sente alegria por saber que é amado por Deus, que foi amado a ponto dele entregar o que tinha de mais precioso, que é o seu Filho Jesus. Então, isso são sentimentos, né? que a gente tem. Quando você lê um salmo, por exemplo, uma palavra de consolo,
Então você é levado muitas vezes, canta uma música, é levado a um sentimento de emoção. Mas, entretanto, diz ali, ó, os nossos sentimentos, eles são resultado e não a causa da comunicação de Deus conosco. Então, isso é muito importante, né? A fé gera sentimentos, mas os sentimentos não geram a fé. Isso é muito importante que a gente entenda. Ficar emocionado, chorar, não significa necessariamente que nós estamos manifestando a nossa fé. Muitas vezes nós somos enlevados pelo discurso, enlevados pela música, mas o nosso sentimento, ele é um sentimento de fé quando ele é resultado da ação de Deus na nossa vida. Então, a fé que nós temos, que nós recebemos, que nós ganhamos, ela gera um sentimento. E aí cada um vai expressar o sentimento de uma maneira diferente. Isso é muito subjetivo, porque isso diz muito, traz muito da nossa personalidade junto, né? Alguém pode ouvir uma frase e se desmanchar chorando. Outro pode ouvir a mesma frase e permanecer simplesmente imóvel, mas não quer dizer que não está sentindo a mesma alegria. Manifesta-se de maneira diferente. Então, por isso, fé não se mede e não se evidencia pelos sentimentos. O Espírito Santo jamais vem até nós através de emoções, de sentimentos ou de intuição, né? Intuição é aquela pessoa que diz assim, eu tenho uma intuição, quando eu penso alguma coisa, eu sempre tenho razão. É tipo aquela voz do sexto sentido. Cuidado, isso é enganador, né? É enganador no sentido de que é mutável. A tua intuição pode ser falha. A tua emoção pode mudar. Os teus sentimentos podem mudar. Mas a Bíblia diz que Deus é imutável. Que Deus não pode mudar. E por isso ele não pode também nos trazer mensagens enganosas ou falhas, que a gente pensou intuitivamente que era de um jeito e depois descobriu que era de outro. Então, cuidado. Confiar na emoção ou na intuição não é ser tocado pelo Espírito Santo. Isso tem muito mais a ver com lavagem cerebral, talvez, do que com toque do Espírito. As nossas emoções, elas têm altos e baixos. Mas a palavra de Deus, ao contrário das nossas emoções, é como se a gente imaginasse o ecocardiograma, né? Onde as ondas sobem e descem, oscilam. Assim são as nossas emoções. Um dia nós estamos alegres, outro dia estamos tristes, outro dia estamos eufóricos, e nós oscilamos. Mas a palavra de Deus, ela não tem essa possibilidade. Caso contrário, ela deixaria de ser aquilo que a própria palavra testifica dela mesma. Vamos olhar esses dois textos aí, vocês podem procurar rapidinho, e quem encontrar faz a leitura, Números 23, 19, lá no começo da Bíblia, e Malaquias 3, 6, lá no final do Antigo Testamento. Quem tem Número 23? Pode ler. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Muito obrigado. Veja, Deus não mente e não se engana. Então, esse versículo ele é bem esclarecedor, né? Deus não pode se equivocar de maneira nenhuma. Quando ali fala que Deus não se arrepende, talvez depois você se depare com outro texto lá em Isaías, onde diz que Deus se arrependeu. E daí, como a gente vai conciliar esses dois textos, né? Acontece que são sentidos diferentes. O arrependimento, no sentido de ter se arrependido porque cometeu um erro, é o texto que a dona Ivone leu. E o texto onde fala que Deus se arrependeu, quer dizer que Deus redobrou a medida da sua misericórdia. Então, tem sentidos diferentes. Por isso que é importante, às vezes, a gente se antenar para esses detalhes. E Malaquias 3:6, alguém tem? Eu. Posso ler? Pode ler. O Senhor diz, eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos.
Muito obrigado. Eu acho que foi o Samuel que leu, né? Eu não estou enxergando porque eu estou projetando, mas eu, pela voz, imaginei que foi ele. Parabéns pela leitura. Então, eu, o Senhor, não mudo. E é por isso que os filhos de Jacó não são consumidos. Interessante esse texto, né? É por causa da promessa de fidelidade que Deus faz a nós, que nós não somos consumidos. Você já imaginou se a paciência de Deus fosse um pouco parecida com a nossa? Nós já não estaríamos mais aqui, não é? Então ele está dizendo, eu, Senhor, não mudo. Então, outra vez, mostrando aqui o caráter da imutabilidade, quer dizer, de não variação, não há possibilidade de variação em Deus. Bom, emoções cristãs genuínas, quer dizer, verdadeiras, né? Elas jamais trazem a palavra de Deus, mas elas apenas resultam do ouvir a palavra de Deus. E aí nós temos o exemplo, do ladinho aí, o exemplo de Maria, lá no Evangelho de Lucas 1, 39 a 40. Quem é que lê? Quem encontrar pode ler. Lucas 1, 39 a 40. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Muito obrigado. Até aí. Só até aí. Vejam só, aqui nós temos um exemplo de quando Maria acaba de saber que ela seria a mãe do Salvador. O que Maria faz? Mais do que prontamente, ela se levanta, e diz ali o versículo 39 que ela foi apressadamente até a casa da prima Isabel. Por que ela foi tão apressadamente? Porque ela ficou tão tocada que ela queria compartilhar a maravilhosa notícia de alegria. Então, veja, ela não sentiu primeiro uma emoção, mas foi o que é que deu para Maria essa alegria? Foi a boa nova anunciada pelo anjo. Foi a mensagem que o anjo trouxe. Então, quando você, por exemplo, ouve a palavra de Deus e sente uma alegria imensa no seu coração, é o resultado da palavra que está sendo anunciada. E não você ficou alegre porque vai receber a palavra. Não é esse o caminho. É diferente, né? Nós somos alegrados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo que atua, que age nessa palavra. É por meio desta palavra que nós somos tocados por Deus Espírito Santo. E aí uma frase de Lutero que eu achei bem interessante. Deus prefere não dar o Espírito Santo sem a palavra, mas sim através da palavra. Ele poderia, é claro, dar o Espírito Santo fora da palavra, mas ele não quer fazer isso desta maneira. E quem somos nós para questionar Deus sobre a sua vontade? Basta-nos saber que Deus quer que isso seja assim. Essa é uma frase de Martinho Lutero. Martinho Lutero, no seu tempo, combateu muito essa ideia de que o Espírito Santo vinha por outras formas que não fosse a palavra. E, inclusive, o que a gente percebe na história da igreja é que sempre que o ser humano pensa dessa maneira, surgem heresias. É por isso que vem... já observaram que as pessoas dizem receber revelações, né? E tem pessoas que recebem revelações que são totalmente contraditórias àquilo que afirma a palavra de Deus. Será que ninguém se questiona no sentido de pensar, puxa, mas será que Deus pode falar uma coisa lá na Escritura e pode revelar outra coisa? E às vezes as revelações que as pessoas dizem receber são revelações tão egoístas, né? Tão egocêntricas, que você fica pensando, alguma coisa está errado, né? Então, Deus, Espírito Santo, ele poderia se manifestar fora da palavra? É óbvio que poderia. Ele é Deus, ele é todo poderoso. A questão aqui não é se ele poderia ou não poderia. A questão é como ele escolheu se manifestar. Então, Deus escolheu dar o seu Espírito Santo através da palavra. Mas se ele quisesse, ele poderia dar o Espírito Santo no vento, em qualquer outra coisa, nas revelações. Aliás, no Antigo Testamento e grande parte do Novo Testamento, muitas pessoas no tempo da Bíblia tiveram as revelações diretas que vinham de Deus. Mas elas cessaram.
né? A Bíblia fala isso. Bom, em que consiste, então, a obra do Espírito Santo? Quer dizer, o que compreende a obra de Deus Espírito Santo? Olha que frase bonita. A obra do Espírito Santo é colocar Jesus diante dos olhos e dentro do coração dos homens. E fazer a sua pessoa, quer dizer, a pessoa de Cristo, e a sua obra brilharem diante deles. Leia com atenção essa frase e compare com aquilo que as pessoas às vezes dizem ter recebido como revelação do Espírito. A revelação do Espírito que às vezes as pessoas dizem é: porque fulano vai acontecer isso, porque vai acontecer um acidente na vida de Beltrano, ou porque vai vir uma grande graça material, etc. e tal. Será que essa é a obra do Espírito Santo descrita na Bíblia? A obra do Espírito, diz essa frase, ela é apontar para Jesus. Não só apontar para Jesus, mas é colocar diante dos olhos e dentro dos corações dos homens o Senhor Jesus. E de que maneira ele faz isso? Colocando a fé, criando a fé. Percebam, fé é um ato criador de Deus Espírito Santo. Criador no sentido de que ele fabrica, ele cria, ele dá origem, mas ele cria por meio da Santa Palavra. O Espírito Santo não é pessoa única, separada e distinta, como se Deus Pai e Deus Filho fosse uma parte da divindade, e agora Deus Espírito Santo é uma coisa que não tem nada a ver, separado. Não, ele não é uma pessoa distinta. Ele é, juntamente com o Pai e o Filho, uma unidade. Então, ele também é verdadeiro Deus. E ele é parte da Trindade, é a terceira pessoa. Né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, não é possível imaginar que o Espírito Santo se revela em meios diferentes da maneira como se revela o Pai e o Filho. Aonde que Deus o Pai se revela? Na palavra. Nunca vi ninguém dizer que recebeu uma revelação de Deus Pai. Nunca vi ninguém dizer que recebeu uma revelação de Jesus Cristo. Mas as pessoas dizem receber revelações do Espírito. Ora, se a Trindade ela é ao mesmo tempo uma unidade, e por isso é um mistério para a nossa mente, e para todo e qualquer entendimento, como explicar isso então, de que o Pai e o Filho só se comunicam pela palavra, e o Espírito então, sendo a mesma divindade, se comunicaria de uma forma diferente? É óbvio que não. João 16,14 e Tiago 1,17. Vamos olhar quem tem as passagens aí? Posso ler? Por favor. Tá bom. É 14, né? Isso. João 16,14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Obrigado, Joana, né? Obrigado, Joana. Isso aí é Jesus falando, né? O Espírito Santo ele vai receber do que é meu e vai anunciar. Ele não vai anunciar coisa diferente. Ele vai anunciar daquilo que vai receber de mim e eu recebi do meu Pai. Tiago 1,17. Alguém tem? Tiago 1,17? Posso ler aqui? Por favor. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Muito obrigado. Provém do Pai das luzes, quer dizer, de Deus, né? Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Quer dizer, há uma única maneira. Aquilo que se aplica a Deus o Pai, no sentido da revelação da palavra, se aplica também à Trindade toda. A Trindade fala com uma boca e uma palavra. Isso é uma forma figurada de falar, né? Quer dizer, fala de uma única, de um mesmo jeito. Não há uma maneira diferente de se comunicar, de Deus Pai se comunicar, como se eles fossem três pessoas distintas, onde cada um tem a sua personalidade, como nós temos, por exemplo, né? Não é assim. Deus, embora três pessoas, eu já disse, ele é uma unidade. Então a Trindade fala com uma boca e uma palavra. E o Espírito Santo se atrelou à palavra como seu veículo para levar as pessoas à verdade. Nós estudamos semana passada o último capítulo de 1 João,
E lá nesse texto de 1 João 5,6 diz que o Espírito é a verdade. E daí isso nos lembra Jesus dizendo no Evangelho, eu sou o caminho, a verdade. Então, mais uma vez mostrando a divindade na unidade da Trindade, né? Quando o ser humano busca interpretar, prestem bem atenção nisso. Quando o ser humano busca interpretar a palavra de Deus através das suas emoções ou dos seus sentimentos, o resultado é confusão e divisões. E como acontece isso, né? As pessoas muitas vezes buscam dar à palavra de Deus o sentido a partir daquilo que elas pensam. Né? Ah, aquilo que eu sinto. Eu penso isso, eu sinto isto. E aí nós temos um texto bem esclarecedor ali em Provérbios 1, 24 a 26. Alguém já tem o texto aí para ler? Provérbios 1, 24 a 26. Mas porque clamei, vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Obrigado, Lucas. Então, eu clamei e vós recusastes, diz o nosso Deus, né? Então, quando o ser humano ele se recusa a dar ouvidos à palavra de Deus, o que Provérbios está dizendo ali, Salomão está dizendo ali, então eu me rirei deles. É um sentido de dizer, vai se dar mal. Deus deseja que você diariamente prove os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Quer dizer, nem tudo aquilo que se diz ser uma revelação, muitas vezes, mesmo com uma Bíblia na mão, pode ser o Espírito Santo de Deus que está revelando. Muitas vezes é muito mais a vontade humana. E nesse sentido, nós vamos sempre querer encontrar sentido, né, colocar sentido na palavra de Deus de acordo com os nossos sentimentos. E isso é muito perigoso, né, especialmente hoje em dia, quando há um forte sentimento de hedonismo, né, onde as pessoas buscam muito aquilo que lhes traz o alento que elas escolhem ter. O Espírito Santo não fala e nem tagarela sobre coisas sem sentido. Ele se concentra na crucificação e ressurreição de Jesus. O Espírito Santo não tagarela, né, sobre coisas sem sentido. Veja, o foco da revelação da palavra de Deus, por que a Bíblia foi escrita, né? O apóstolo João atesta isso no último versículo, para que todo mundo conheça a obra de Cristo Jesus. Então, a Bíblia não é um livro de autoajuda, como alguns transformam ela, não é um livro para cantar vitória, para todas as lutas da vida, etc. e tal. A Bíblia é um livro que me revela Cristo Jesus como Salvador. E aí, então, já que estamos falando desse tagarelar coisas sem sentido, eu queria trazer um parênteses aqui e falar um pouco sobre a teologia liberal. A teologia liberal, ela exerce uma forte influência no nosso mundo de hoje, né? Mas ela não nasce hoje nos nossos dias. Alguns pensam... Você já ouviu essa expressão? Teologia liberal, ou então liberalismo? Perdão. Eu vou colocar algumas observações e você vai ver onde é que eu quero chegar. Então, a teologia liberal, ela tem as suas origens lá na Revolução Francesa e na Revolução Industrial. Nós estamos falando agora do século XVII. A Revolução Francesa, 1879, se não me engano. Lembram-se dos ideais da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Bom, o mundo estava saindo de um contexto medieval, né, indo para um novo tipo de pensamento, a racionalidade estava ficando em alta, também o ser humano, Deus, que antes era o centro de todas as coisas, foi trocado pelo ser humano, então a gente deixou de viver nesse período um teocentrismo, que é Deus no meio, e passou a viver um antropocentrismo, que é o homem no centro, né? E aí surgem os vários movimentos do Renascimento também, e todos esses movimentos que salientam e colocam o homem em evidência como sendo o centro de todas as coisas.
E aí surgem algumas ideias, né? Ideias que são anarquistas, onde cada um faz o que quer, é o governo que cada um escolhe o que quer fazer, faz justiça com as próprias mãos, e os pensamentos socialistas. E aí, nessa época, em 1918, torna-se muito famoso o Manifesto Comunista, escrito por Karl Marx, né? O Manifesto Comunista que vai colocar uma evidência no ser humano, especialmente na luta de classes, né? Então, independente... E aí uma das primeiras coisas que é atacado é o pensamento religioso, porque ele é considerado como uma opressão. Bom, então surge no início do século XIX o que foi chamado de liberalismo clássico. O que vem a ser o liberalismo clássico? Ele afirmava uma liberdade individual, né, nos campos econômico, político, religioso e intelectual. Ou seja, um excesso de individualismo, tal e qual nós conhecemos hoje na nossa sociedade. E aí surge um culto fanático do poder humano coletivo. E junto, então, nascem alguns nomes, algumas palavras que vão exercer forte influência, especialmente nas guerras mundiais, que é o nacionalismo, né, que atinge o seu auge principalmente no nazismo e no fascismo, as ideologias que se tornam utopia, o conceito de Estado como alguém que sabe aquilo que é melhor para o ser humano, e também a luta de classes. Então, tudo isso surge já desde lá do final dos anos 1700, vai tomando corpo nos anos 1800 e atinge o seu auge no começo dos 1900. E aí isso tudo cria também uma forte influência na teologia. E aí nós vamos entender isso como teologia, o resultado disso tudo nós vamos chamar de teologia liberal. Eu não vou dizer nenhum exemplo de igreja que hoje em dia tem teologia liberal, mas eu vou colocar algumas características e talvez você possa identificar. Bom, a teologia liberal, ela passa a enxergar a teologia muito mais por um ângulo cultural. A teologia a religião é uma produção cultural da humanidade. E por isso ela é variável, quer dizer, ela não é absoluta. Os seus valores, eles podem ser mutáveis. Na verdade, resumindo, é como se tudo fosse apenas costumes. São costumes que foram passados, são costumes que foram herdados. E por isso passa-se a questionar toda a afirmação teológica. Deus, ele passa a ser visto como algo que está em tudo, inclusive no ser humano. E isso hoje em dia é muito presente. Há muitas correntes, principalmente filosóficas, misturadas com religião, que ensinam exatamente isso. Deus é um poder, Deus é uma energia, Deus é algo que está presente no ser humano, nos animais, cada um tem um pouco de Deus, as próprias plantas têm uma energia vital e etc. e tal. Uma visão unitária de Deus, quer dizer, não se enxerga mais a trindade. Para a teologia liberal, existe uma visão unitária. Jesus, ele foi um ser iluminado que veio representar Deus. E o Espírito Santo também não é uma pessoa da trindade, como nós entendemos. Aliás, não existe trindade para a teologia liberal. O Espírito Santo é simplesmente a atividade de Deus no mundo. Então, Deus, na verdade, se resume muito mais ao moralismo, né, as ideias morais, as ideias de valores, do que a divindade propriamente dita. A Bíblia passa a ser vista como um registro humano falível. E aí você pode observar quantas ideologias têm surgido, especialmente nos últimos tempos. Justamente porque a Bíblia deixou de ser a palavra de Deus. Ela é vista pela teologia liberal como um registro produzido pelo ser humano, e por isso é falível. E aí a coisa, então, chega no auge, que é a negação do pecado. Pecado, vão dizer os liberais, é uma invenção. É uma invenção da igreja para oprimir. É um conceito cultural de uma determinada época. Mas hoje não faz mais sentido a palavra pecado. Na verdade, pecado, os liberais vão dizer, é algo que impede o progresso da humanidade. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque esse é o pensamento que marca fortemente
o nosso tempo e que ele está muito infiltrado em muitas igrejas que se dizem cristãs. E aí, por isso, você vai ler uma coisa na Bíblia e vai escutar uma outra afirmação. Então, quando nós estamos falando dessa ideia de que o Espírito Santo se revela unicamente na palavra, alguns vão dizer, não, isso é o que alguns dizem, mas ele pode se revelar de uma outra maneira. Então, a teologia liberal exerce uma influência muito grande no pensamento das pessoas hoje e que algumas pessoas nem se dão conta, muitas vezes, que marcham na contradição ou na contramão daquilo que diz a palavra de Deus. Quando o anjo anunciou a Maria que ela seria mãe do Salvador, ela não baseou a sua fé na sua experiência, ou porque se sentiu bem, ou porque teve uma intuição. Antes, o Espírito Santo prometido em Lucas 1,35 é quem estava capacitando. O anjo disse, descerá sobre ti. E aí note qual foi? A Maria, ela não questiona. Isso é uma coisa interessante. Maria não compreendeu. Mas quando ela ouviu a mensagem, qual foi? Bom, ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. E qual foi a resposta que o Espírito Santo guiou? Faça, aqui está a serva do Senhor. Né? Que se cumpra em mim o propósito de Deus. Agora uma pergunta. Como é que os seus olhos, eles reconhecem os objetos que estão distantes? Ou como é que os seus olhos leem um texto que está próximo? Será que são os seus olhos que se esticam até os objetos ou até a leitura para capturar as imagens? Já pensou nisso? Ou seriam os raios de luz que trazem a imagem até os seus olhos? Diz a ciência que é essa última resposta. É a luz que traz a imagem para os nossos olhos. Não são os nossos olhos que vão até a imagem. É mais ou menos como o nariz. O nariz não vai até o ar, é o ar que vem até o nariz. Então, assim é uma comparação para falar do Espírito Santo. Assim como a luz traz as imagens para que os olhos detectem, esse também é o papel do Espírito Santo. Ele ilumina o coração e a mente para nos dar o reto entendimento da palavra de Deus. Coloquei uma imagem ali que eu achei bem interessante. É o Espírito Santo, o símbolo dele é a pomba, né, dos símbolos, e em volta dele está o sinal da cruz, né, se você observar bem ali. Isso é apenas um símbolo, né, não tem nada de bíblico ali, mas justamente porque a luz do Espírito Santo é me apontar e me trazer para a luz de Cristo Jesus. Então, ele me ilumina o coração e a mente para o entendimento da palavra. Por isso que antes de ler a Bíblia, a gente sempre deve orar. Espírito Santo me concede o reto entendimento da palavra de Deus. Muito bem. 1 Coríntios 2, 13 e 14. Alguém tem aí? 1 Coríntios 2, 13 e 14. Acho que vocês foram dormir, né? Me deixaram falando sozinho aqui, Vou ler aqui, pastor. Vai lá. 2, 13 e 14. Deixa eu achar. Disso também falamos... é segunda? Estou no primeiro. Tá certo, tá certo. É primeiro? Tá. Isso. Disso também falamos, não em palavras, ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Muito obrigado. No versículo 13 fala que o Espírito Santo nos ensina. E aí ele vai dizer no versículo 14 que o homem natural, quer dizer, o homem pecador, o homem que veio ao mundo, ele não entende as coisas de Deus porque elas são loucura para a mente humana. Então nós temos o reto entendimento da palavra quando o Espírito Santo nos ilumina para esse entendimento. João 14, 26. Vai lá. Mas o auxílio, o Espírito Santo que o Pai
vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Muito obrigado. Valeu, Samuel. Veja, o Espírito Santo não apenas nos ensina, como ele também nos faz lembrar. Então, se você tem a palavra de Deus guardada, e se você lembra dela sempre quando vai tomar atitudes e quando vai guiar a tua vida, não é porque você é bom o suficiente para saber isso, mas é porque o Espírito Santo, ele atua, ele te ensina e ele te faz lembrar. Então, isto é uma bênção de Deus em nossas vidas, né? A presença do Espírito Santo que age, que atua nos meios da graça, que nos ensina, que nos consola, que nos exorta, que nos leva ao arrependimento, que nos faz confiar no perdão e na graça de Deus. E aí, por fim, queria terminar com esse texto de Atos, capítulo 8, onde nós temos lá, quem sabe todo mundo pode abrir lá em Atos, capítulo 8, nós temos ali naquele texto justamente o relato de Filipe e o eunuco. É um texto um pouquinho mais comprido, Atos 8, 26 em diante, 26 até 40. Alguém aí poderia fazer essa leitura? Atos 8, 26 até 40. Eu leio. Vai lá. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Por que da terra a sua vida é tirada? Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado. Aliás, eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Felipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Felipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Muito obrigado, Lucas, pela leitura. Notem, gente, que leitura maravilhosa é essa aqui. Essa leitura fala do resultado final da ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. E eu queria chamar a atenção para o versículo 35. O texto vai contando que existia um alto funcionário da rainha Candace e ele estava lendo a Escritura, mas não estava compreendendo absolutamente nada do que estava lendo. Estava lendo um trecho do profeta Isaías. E aí, então, Filipe se aproxima, escuta o que ele estava lendo e pergunta se ele estava entendendo. Ele diz: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E aí, então, Filipe explica a palavra. E o versículo 35 diz que ele começou a expor a Escritura e anunciava Jesus. Observaram? Anunciar a Escritura, pregar a Escritura é anunciar
Jesus. Jesus é o fio de ouro que perpassa o Gênesis ao Apocalipse. E aí, então, qual foi o resultado final disso? É o versículo 37. Quando aquele homem que antes não sabia, não conhecia, ele passa a crer de todo o coração e ele responde: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. E isso você e eu fazemos também. Cada vez que a gente ora ao Senhor, cada vez que nós recitamos o credo apostólico, nós dizemos: creio no Pai, creio no Filho, creio no Espírito Santo. Quem é que fez isso em nossa vida? Quem é que nos convenceu? O mesmo que convenceu o eunuco. O mesmo que agiu por meio da Escritura, por meio do instrumento que foi Filipe. Filipe não foi quem converteu o eunuco. Ele foi apenas instrumento da graça de Deus. E assim nós também temos muitas pessoas que são instrumentos da graça de Deus em nossa vida, assim como nós também podemos ser instrumentos da graça de Deus, mas nós somos apenas instrumentos. E isso é o que nós precisamos entender. Não estamos no centro, mas o centro é aquilo que o Filipe fez, apontar para Jesus. Então eu escrevi ali: pela graça de Deus e por obra do Espírito Santo, nós também podemos confessar, crer em Jesus como nosso Salvador. Que Deus abençoe essa fé, que Deus abençoe o papel do Espírito Santo em nossas vidas, para que ele sempre nos conserve firmes e fiéis na fé e na graça do nosso Deus. É isso que eu tinha preparado para hoje. Alguém tem alguma pergunta ou contribuição que gostaria de fazer? Eu, pastor, posso? Com certeza. Pastor, no início, quando nós começamos o estudo, o senhor enfatizou ali a questão da intuição, né? E que ela não vem do Espírito Santo. A gente conseguiu entender bem isso aí, tá, pastor? Agora, eu queria só fazer uma colocação. A intuição, ela existe, ou qualquer outro nome parecido com isso. Por exemplo, eu tive experiência ao longo da vida de coisas que eu, por exemplo, sonhei, e coisas parecidas aconteceram no dia seguinte, que me faziam, então, fazer uma ligação com aquele meu sonho. Sabe? E a minha esposa também teve, algumas vezes durante a vida, esse tipo de coisas. Na semana passada, aqui eu quero chegar. Na semana passada, a gente, de manhã, quando levantou, ela me disse: puxa vida, eu tive um sonho assim, com coisa ruim, que era lá de Schroeder. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu nasci em Schroeder, a minha esposa também, não no mesmo dia, claro, né? Mas a gente nasceu lá em Schroeder e temos parentes lá, tanto do meu lado como do lado dela. E como ela teve um sonho assim que não foi muito legal, vendo coisa preta e coisa assim que lembra luto, ela estava num estado de ansiedade, né? E pegou o telefone e ligou para algumas pessoas que são parentes lá, mas estava tudo bem, estava tudo ótimo, né? Então tá, então a gente esqueceu isso, foi um sonho, apenas um sonho, né? Só que assim, ó, quando foi sábado, agora último sábado, logo depois do almoço, a gente recebeu um telefonema de uma sobrinha lá de Schroeder, e dizendo assim: vocês já estão sabendo? Uau, sabendo de quê? Aí ela nos contou que acabou de acontecer um acidente de moto com uma prima dela, que também é nossa sobrinha, né? E essa sobrinha veio a falecer nesse acidente, né? Quando veio essa notícia, a minha esposa imediatamente ligou aquele sonho que ela tinha tido uma semana antes, ou alguns dias antes, com isso aqui, porque era muito parecido, né? Então, as coisas, não sei se dá para chamar de intuição, ou que tipo de coisa é isso, não sei nem se o pastor tem como explicar esse tipo de situação. Eu acho que acontece com outras pessoas também, né? Eu acho que não é só para nós. Só queria deixar isso dito, foi uma coisa que aconteceu agora, recente. Bom, eu não sou nenhuma autoridade nesse assunto para afirmar, mas eu sei que existem algumas explicações, às vezes, da própria parapsicologia para essas coisas, e também quando a gente fala da intuição, a gente não pode
Por exemplo, dizer que ela não exista algo que Deus possa querer nos revelar. O que nós podemos afirmar é que ele não promete se revelar dessa forma. Então, há dois caminhos. Ou, de repente, pode até ser algo que Deus ilumina, mas também é muito provável que seja uma explicação muito mais da parapsicologia do que do campo da fé, digamos assim. Ok, obrigado, pastor. Mais alguém? Pastor, vou tentar Pois não. falar, é difícil. Também, no começo da explanação, assim, eu fiquei triste, assim, porque a gente sempre pensa no Espírito Santo como um consolador, um amigo, uma coisa do coração, né? E daí você enfatizou bastante as emoções, assim, que não é por aí e tal. Mas depois, no fim, tudo se esclareceu. Eu até tinha colocado, assim, para te perguntar agora no fim, quando uma pessoa escreve um hino inspirado, tem um pensamento inspirado, né? Como que isso não está vindo do Espírito Santo, não está vindo de Deus para ela? Era a minha colocação no começo. Mas depois que o Samuel leu João 14, 26, ficou tudo esclarecido. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, em algum lugar da palavra, aquela pessoa já leu, já escutou, e o Espírito Santo está só lembrando, né? Pode ter certeza, Esther, que esse seu jeito amável de ser, ele é fruto do Espírito Santo na vida, por meio da palavra que você já conhece. Então, é claro que o Espírito Santo é quem trabalha, quem inspira todos os hinos, mas o que eu quis afirmar, e você compreendeu muito bem, é que o Espírito Santo, ele vai agir na palavra, não necessariamente na palavra que está sendo pregada naquele momento, mas ele também é aquele que guarda a palavra que eu já escutei, que eu já aprendi, e é nessa palavra que ele me inspira. Mais alguém? Todos quietinhos? Ok, gente. Se ninguém mais tem nenhuma contribuição ou pergunta para fazer, então eu gostaria de convidar aí que alguém se voluntariasse para fazer a oração do final. Tem algum candidato que podia orar? Posso orar, pastor? Obrigado, Joelma. Joelma, lembra também da recuperação da Dona Celeste, que está melhorando com a graça de Deus. Ela foi infectada pela Covid, né? Mais alguém aí tem um pedido de oração? A Vivi já tinha feito um pedido no início. Oi, puder botar minha cunhada, Helena, 40 anos hoje. Obrigada. Ok, então, Joelma, por favor, pode orar para nós. Pelo aniversário da Helena, pelo luto dos familiares da Zilma e pelo restabelecimento da Dona Celeste, né? Isso mesmo. Então tá bom. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós queremos nos dirigir a Ti em oração neste momento. Em especial, nós queremos Te agradecer por mais um ano de vida da Helena, ó Pai. Derrama sobre ela ricas bênçãos. Esteja sempre com ela, fortalecendo, capacitando, para ela viver os seus dias aqui na Terra. Nós louvamos muito o Teu nome por mais um ano de vida dela. Nós também queremos Te pedir, ó Pai, novamente, que o Senhor esteja com a família e amigos enlutados da Dona Zilma, que faleceu. Que o Teu Espírito Santo leve conforto à família, amparo nesse momento difícil. Que eles possam ter a certeza e a esperança do reencontro e a confiança na salvação por meio de Jesus. Nós também queremos Te louvar e Te agradecer, porque o Senhor está cuidando da Celeste, que está com essa enfermidade da Covid. Nós Te louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até agora, e também pedimos que o Senhor continue intervindo na vida dela, nos cuidados com ela. Esteja sempre com os médicos que forem atender, e abençoe também por meio dos remédios, que ela possa se restabelecer prontamente. Bondoso Deus, nós também queremos Te agradecer por mais este estudo abençoado,
do pastor para cada um de nós, em que a gente pôde aprender um pouco mais do Espírito Santo na nossa vida. Que renove sempre a nossa confiança, Senhor, em Ti, e para que a gente possa levar sempre tudo a Ti em oração. E nós também somos muito gratos porque o Senhor nos deixou esse Consolador, que dá a cada um de nós a fé, que deu, né, e que renova todo dia, e que também certamente alcançará muitas outras pessoas ainda, ó Pai. Então nós somos muito gratos, porque o Senhor deixou esse Consolador para nós. Em nome de Jesus, nós pedimos que cuide de cada um de nós, da nossa família, nos proteja em tempos tão difíceis, esteja sempre conosco. E nós te louvamos por tudo que o Senhor fez até agora, pelos cuidados que dispensou a cada um de nós e aos nossos familiares. Continue, ó Pai, dispensando a sua proteção e seu cuidado. Em nome de Jesus, nós te louvamos por tudo isso.